Já imaginou se uma das histórias mais famosas da Bíblia escondesse um segredo capaz de mudar tudo o que pensávamos saber? Prepare-se para uma jornada fascinante que irá desvendar o mistério por trás do gigante Golias e seu local de descanso final. Esta não é apenas uma história de um jovem pastor enfrentando um guerreiro colossal, mas uma narrativa que entrelaça arqueologia, história e fé de maneiras surpreendentes. O lendário confronto, Davi Golias. Por mais de 1000 anos, a história de Davi e Golias tem capturado a imaginação de gerações. Um jovem pastor armado apenas com uma funda e algumas pedras, enfrentando um guerreiro gigante coberto de armadura. Mas o que realmente sabemos sobre Golias? Imagine um homem com mais de 2,7 metros de altura, ou talvez 2 metros, dependendo da tradução, vestido com uma armadura de bronze pesando quase 57 quilos, o equivalente a um adolescente médio. Sua lança, grossa como um cilindro de tecelão, tinha uma ponta de ferro que pesava cerca de 7 quilos. Para ter uma ideia, isso é mais pesado que uma bola de boliche. Golias não era apenas um guerreiro comum. Ele era o campeão dos filisteus, um povo conhecido por sua tecnologia avançada e habilidades de guerra. Quando ele desafiava os israelitas, sua voz provavelmente ecoava pelo vale, fazendo tremer até o mais corajoso dos soldados. A busca pelo túmulo do gigante. Por séculos, cientistas e historiadores têm se perguntado: onde estaria enterrado este lendário guerreiro? A resposta a esta pergunta não é apenas uma curiosidade arqueológica. Ela tem o potencial de lançar nova luz sobre a veracidade das escrituras bíblicas e nossa compreensão da história antiga. Mas por que essa descoberta seria tão chocante? Bem, imagine encontrar evidências concretas de uma figura que muitos consideram apenas uma lenda. Seria como descobrir a tumba do rei Arthur ou os restos do cavalo de Troia. Teorias intrigantes. Onde jaz o gigante? A teoria do Calvário. Você já parou para pensar que o local onde Jesus foi crucificado poderia ter uma conexão surpreendente com Golias? A teoria do Calvário sugere exatamente isso. O Gólgota, também conhecido como Calvário, significa lugar da caveira, em aramaico. Mas e se esse nome não se referisse apenas ao formato do local? E se fosse uma referência a um crânio muito específico enterrado ali? Alguns estudiosos propõem que Davi, após derrotar Golias, levou a cabeça do gigante para Jerusalém e a enterrou no Gólgota. Isso explicaria por que Davi levou a cabeça para uma cidade que na época nem pertencia aos israelitas. Mas a conexão vai além. Existe uma tradição judaica que diz que Adão, o primeiro homem, foi criado e enterrado em Jerusalém. Alguns teólogos, como Orígenes de Alexandria, sugerem que o crânio de Golias foi enterrado ao lado do crânio de Adão. Imagine só, o símbolo da queda da humanidade e o símbolo da vitória de Deus, lado a lado. Esta teoria cria uma ligação fascinante entre Davi e Jesus. Ambos são apresentados como reis ungidos de Israel e filhos de Deus. Jesus, sendo descendente de Davi, cumpriria as profecias estabelecendo um reino eterno. O local onde a cabeça do inimigo de Davi foi enterrada se tornaria o local onde Jesus, o filho de Davi, conquistaria a vitória final sobre o pecado e a morte. 2. A teoria do esqueleto de Golias. Já se perguntou se gigantes realmente existiram? A teoria do esqueleto de Golias sugere que sim. Esta teoria, que tem circulado por décadas, baseia-se em descobertas de restos esqueléticos incomumente grandes em várias partes do mundo. Imagine encontrar ossos humanos do tamanho de troncos de árvores. Esses achados têm levado alguns a acreditar que seres de tamanho extraordinário realmente caminharam pela Terra. Não estamos falando apenas de Golias, mas de toda uma raça de gigantes mencionada em textos antigos, do Antigo Testamento às lendas nórdicas. Essas descobertas não se limitam a uma região. Da América do Norte ao Oriente Médio, da Europa à Ásia, relatos de escavações de ossos gigantescos têm surgido. Se comprovadas, essas descobertas poderiam reescrever nossa compreensão da evolução humana e da história antiga. Mas por que isso é tão controverso? Bem, a existência de gigantes desafiaria muito do que pensamos saber sobre biologia humana e evolução. Seria como descobrir que dragões realmente existiram. 3. O cemitério filisteu de Ascalon. Em 2016, uma descoberta revolucionária abalou o mundo da arqueologia. O primeiro cemitério filisteu já encontrado. Localizado em Ascalon, no sul de Israel, este achado é uma janela para o mundo de Golias e seu povo. Pense nisso como desenterrar a cidade perdida de Atlântida.
Os filisteus, conhecidos principalmente através da narrativa bíblica, ganharam vida com esta descoberta. Artefatos, práticas funerárias e até mesmo amostras de DNA estão fornecendo informações inéditas sobre esta civilização enigmática. O que torna esta descoberta tão emocionante é que ela nos permite ver os filisteus não apenas como inimigos dos israelitas, mas como uma cultura complexa e sofisticada. Imagine poder andar pelas ruas de uma cidade filisteia, ver suas casas, templos e objetos do dia a dia. Esta descoberta nos permite fazer exatamente isso, pelo menos em nossa imaginação. 4. O crânio no Vale de Elá. Agora, prepare-se para a teoria mais surpreendente de todas. O Dr. Richard Martin, um renomado arqueólogo, afirma ter encontrado nada menos que o crânio de Golias. E não é só isso. O crânio ainda teria a pedra de Davi incrustada na testa. Imagine a cena. Uma equipe de arqueólogos escavando rotineiramente no Vale de Elá, o local exato onde a Bíblia diz que a batalha entre Davi e Golias aconteceu. De repente, eles se deparam com um crânio imenso, maior que qualquer outro já visto. E ali, bem no meio da testa, uma pequena pedra redonda, como se tivesse sido lançada por uma funda há milhares de anos. Se verdadeira, esta descoberta seria o equivalente arqueológico a encontrar a Arca da Aliança ou o Santo Graal. Ela forneceria evidências tangíveis de um dos episódios mais famosos da Bíblia, transformando o que muitos consideram um mito em fato histórico comprovado. Mas será que podemos acreditar nessa afirmação extraordinária? Como cientistas e historiadores avaliam esse tipo de descoberta? E quais seriam as implicações para a nossa compreensão da história antiga e da fé? A vida de Golias. Mais que um guerreiro gigante. Frequentemente pensamos em Golias apenas como o antagonista na história de Davi, mas ele era muito mais que isso. Nascido em Gate, uma das 5 principais cidades filisteias, Golias cresceu em uma sociedade sofisticada e tecnologicamente avançada para sua época. Imagine uma cidade fortificada, com muralhas impressionantes, templos majestosos e palácios ornamentados. Gate era um centro de inovação e atividade, onde Golias foi criado em uma cultura que valorizava a habilidade marcial, a devoção religiosa e a hierarquia social. Os filisteus, originários da região do Mar Egeu, trouxeram consigo tecnologias avançadas e estilos de cerâmica únicos. Eles adoravam vários deuses, incluindo Dagon, Astarote e Baal. Golias teria participado de cerimônias religiosas elaboradas desde jovem, absorvendo os mitos, lendas e valores que fundamentavam a sociedade filisteia. Mas como Golias se tornou campeão dos filisteus? Sua estatura excepcional certamente o destacava, mas ele provavelmente passou por um rigoroso treinamento desde a infância. Imagine um jovem Golias aprendendo a manejar armas, estudando táticas de guerra e desenvolvendo sua força física dia após dia. A dieta filisteia, rica e variada devido às terras férteis que ocupavam, teria contribuído para o desenvolvimento físico de Golias. Grãos, frutas, vegetais e carnes forneciam uma nutrição adequada para sustentar seu crescimento extraordinário. Alguns estudiosos até especulam se Golias poderia ser um descendente dos Nephilims, seres míticos mencionados na Bíblia como filhos de anjos e mulheres humanas. Esta teoria sugere que os Anakims, uma linhagem dos Nephilims, teriam sobrevivido em Gate e nas cidades vizinhas, tornando-se parte do povo filisteu. A queda do gigante, um momento que mudou a história. O confronto entre Davi e Golias é mais que uma simples batalha. É um momento pivotal na história de Israel e um símbolo poderoso que ressoa através dos séculos. Imagine a cena. Por 40 dias, Golias desafia os israelitas, sua voz trovejante ecoando pelo vale. Nenhum soldado israelita ousa enfrentá-lo, nem mesmo o rei Saul, que era conhecido por sua altura acima da média. Então entra em cena Davi, um jovem pastor. Ele não está lá para lutar, mas para levar suprimentos aos seus irmãos. No entanto, ao ouvir as provocações de Golias, algo dentro dele se acende. É mais que coragem, é uma confiança inabalável em seu Deus. Contra todas as probabilidades, Davi se oferece para lutar. Imagine o espanto de todos. Um garoto enfrentando um gigante experiente. Parece loucura, mas Davi tem um segredo. Ele já enfrentou leões e ursos para proteger suas ovelhas. Para ele, Golias é apenas mais uma fera ameaçando o rebanho de Deus. O momento do confronto é eletrizante. Golias, coberto de armadura da cabeça aos pés, ri do jovem Davi com sua funda. Mas Davi não se intimida. Com uma pedra e muita fé, ele faz o impensável. Derruba o gigante com um único tiro certeiro na testa. Este não é apenas um triunfo militar.
É uma vitória simbólica da fé sobre a força bruta, do aparentemente fraco sobre o poderoso. É um momento que define não apenas o futuro de Davi como rei, mas também a identidade de Israel como nação. Explorando as evidências arqueológicas. Mas o que a arqueologia moderna nos diz sobre esta história épica? As escavações em Gate, a cidade natal de Golias, têm revelado descobertas fascinantes que lançam nova luz sobre o mundo dos filisteus. Imagine uma cidade 2 vezes maior que suas contemporâneas, com muralhas e edifícios construídos com pedras tão grandes que parecem desafiar a lógica. Recentes escavações em Gate revelaram uma camada arquitetônica monumental datando do século II a.C., exatamente o período em que a batalha entre Davi e Golias teria ocorrido. Essas estruturas massivas, com pedras gigantescas e tijolos queimados bem construídos, uma raridade para a época, sugerem que Gate era uma potência regional e uma força dominante na cultura filisteia. Será que a grandiosidade dessas construções inspirou as lendas sobre os gigantes de Gate? Incluindo o próprio Golias. Os arqueólogos especulam que, ao ver essas pedras enormes, os autores bíblicos podem ter concluído que apenas gigantes poderiam tê-las movido. Assim, uma história mítica nasceu baseada no tamanho das construções. É fascinante pensar como a arquitetura pode ter influenciado a criação de lendas. O legado de Golias. Mais que um mito, a história de Golias transcende a simples narrativa de um confronto entre um jovem pastor e um guerreiro gigante. Ela se tornou um símbolo poderoso que ressoa através das culturas e do tempo. Pense em quantas vezes você já ouviu a expressão Davi contra Golias para descrever uma luta entre um azarão e um favorito. Esta história se tornou um arquétipo universal, inspirando incontáveis narrativas de superação contra todas as probabilidades. Mas o legado de Golias vai além do simbólico. As descobertas arqueológicas relacionadas aos filisteus estão constantemente expandindo nossa compreensão do mundo antigo. Cada artefato desenterrado, cada osso analisado, cada inscrição decifrada nos aproxima um pouco mais de entender quem eram realmente os filisteus e como era o mundo de Golias. E se pudéssemos realmente encontrar os restos mortais de Golias? Que luz isso lançaria sobre a precisão histórica da Bíblia? Como isso afetaria a nossa compreensão da evolução humana e da possibilidade de gigantes terem existido? O que Golias nos ensina hoje? A história de Davi e Golias continua a nos fascinar não apenas por seu drama, mas pelas verdades universais que ela encapsula. É uma narrativa sobre coragem diante da adversidade, sobre fé triunfando sobre o medo, sobre o poder da determinação. Mas também nos convida a questionar nossas próprias pressuposições. Quem são os Golias em nossa sociedade hoje? Que gigantes enfrentamos em nossas vidas pessoais? E como podemos encontrar a coragem de um Davi para enfrentá-los? À medida que a arqueologia continua a desenterrar o passado, talvez devamos nos perguntar: o que mais podemos aprender com essas antigas histórias? Como elas podem nos ajudar a entender melhor não apenas o passado, mas também o presente e o futuro? E você, o que pensa sobre essas descobertas e teorias? Acredita que um dia poderemos encontrar evidências conclusivas sobre Golias? Ou será que o verdadeiro valor está na busca em si, no que ela nos ensina sobre nossa história e nós mesmos? Não deixe de se inscrever em nosso canal para mais explorações fascinantes como esta. E fique ligado para nosso próximo vídeo, onde mergulharemos nos mistérios das pirâmides egípcias. Até lá, continue curioso e nunca pare de questionar.